Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Mais uma vez estamos aqui para o estudo do livro Céu e Inferno. O capítulo de hoje é o passamento. Passamento na linguagem espírita é justamente a passagem que popularmente chama-se de morte, né? A morte não existe para o espírito. A morte existe somente para o corpo físico, que na realidade é a separação das moléculas, né? Então vamos começar. A certeza da vida futura não exclui as apreensões quanto à passagem direta desta para a outra vida. Há muita gente que teme não a morte em si, mas o momento da transição. Sofremos ou não nessa passagem. Por isso se inquietam, e com razão, visto que ninguém foge à lei fatal dessa transição. Podemos dispensar-nos de uma viagem neste mundo, menos essa. Ricos e pobres devem todos fazê-la. Por dolorosa que seja a franquia, nem posição, nem fortuna poderiam suavizá-la. Vendo-se a calma de alguns moribundos e as convulsões terríveis de outros, pode-se previamente julgar que as sensações experimentadas nem sempre são as mesmas. A ciência e a religião se calam, porque lhes falta o conhecimento das leis que regem as relações do espírito e da matéria, parando uma nos umbrais da vida espiritual e outras nos da vida material. O espiritismo é o traço de união entre as duas, e só ele pode dizer-nos como se opera a transição, quer pelas noções mais positivas da natureza da alma, quer pela descrição dos que deixaram este mundo. O conhecimento do laço fluídico que une a alma ao corpo é a chave desse e de muitos outros fenômenos. A insensibilidade da matéria inerte é um fato, e só a alma experimenta sensações de dor e de prazer. Durante a vida, toda desagregação material repercute na alma, que por esse motivo recebe uma impressão mais ou menos dolorosa. É a alma e não o corpo que sofre, pois esse não é mais que instrumento da dor. Aquela é o paciente. Após a morte, separada da alma, o corpo pode ser impunemente mutilado, que nada sentirá. Aquela, por insulada, nada experimenta da destruição orgânica. A alma tem sensações próprias, cuja fonte não reside na matéria tangível. O perispírito é o envoltório da alma e não se separa dela nem antes nem depois da morte. Ele não forma com ela mais do que uma só entidade, e nem mesmo se pode conceber uma sem outra. Durante a vida, o fluido perispíritico penetra o corpo em todas as suas partes e serve de veículo às sensações físicas da alma, do mesmo modo como esta, por seu intermédio, atua sobre o corpo e dirige-se os movimentos. A extinção da vida orgânica acarreta a separação da alma em consequência do rompimento do laço fluídico que a une ao corpo, mas essa separação nunca é brusca. O fluido perispiritual só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. A sensação dolorosa da alma por ocasião da morte está na razão direta da soma dos pontos de contato existente entre o corpo e o perispírito, e por conseguinte também da maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento. Não é preciso, portanto, dizer que, conforme as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. Estas circunstâncias é que nos cumpre examinar. Logicamente que existem duas definições aí, né? A pessoa morre, pode morrer, mas não desencarna, quer dizer, ele não se separa do corpo, fica esperando lá no cemitério que uma chance para poder retomar o corpo físico que está se deteriorando, e portanto ele nunca mais vai recuperar aquele corpo físico. No entanto, por ignorância do espírito, ele fica lá esperando, né? Até que seja esclarecido que ele deve ir para outro plano, né? Estabelecemos em primeiro lugar
e como princípio nos quadros seguintes, né, que podemos reputar situações extremas dentro de limites, que é uma infinidade de variantes. Primeiro, se no momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma nada sentiria absolutamente. Segundo, se nesse momento a coesão dos dois elementos estiver no auge da sua força, produz-se uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. Quer dizer, sempre a alma é que sente, né? Nada do corpo. Se a coesão for fraca, a separação torna-se fácil e opera-se sem abalo. Quarto, se, após a cessação completa da vida orgânica, existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo, até que o laço inteiramente se desfaça. É o que a gente falou agora, né? O cara fica esperando que pegar de novo aquele corpo que não presta mais nada. Daí resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força adesiva que une o corpo ao perispírito, que tudo que puder atenuar essa força e acelerar a rapidez do desprendimento torna-se a passagem menos dolorosa. E finalmente, né, que se o desprendimento se operar sem dificuldade, a alma deixará de experimentar qualquer sentimento desagradável. O sexto agora. Na transição da vida corporal para a espiritual, produz ainda um outro fenômeno de importância capital, a perturbação. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações. É como se disséssemos um estado de catalepsia, de modo que a alma quase nunca é testemunha consciente do derradeiro suspiro. Dizemos quase nunca porque há casos em que a alma pode contemplar conscientemente o desprendimento, como breve veremos. A perturbação pode, pois, ser considerada um estado normal no instante da morte e perdurar por tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos. A proporção que se liberta, a alma encontra-se numa situação comparável à de um homem que desperta do profundo sono. As ideias são confusas, vagas e incertas. A vista apenas distingue como através de um nevoeiro, mas pouco a pouco se aclara, desperta-lhe a memória e o conhecimento de si. Conhecimento de si mesmo. Bem diverso é, contudo, nesse despertar, calmo para uns, acorda-se situações deliciosas, né? Aterrador e ansioso para outros, é qual horrendo pesadelo. O último alento quase nunca é doloroso, uma vez que ordinariamente ocorre em momento de inconsciência, mas a alma sofre antes dele a desagregação da matéria nos exteriores de agonia, e depois as angústias da perturbação. Devemos expressar em afirmar que esse estado não é geral, porquanto a intensidade e duração do sofrimento estão na razão direta da afinidade existente entre o corpo e o perispírito. Assim, quanto maior for essa afinidade, tanto mais penoso e prolongado serão os esforços da alma para desprender-se. Há pessoas das quais a coesão é tão fraca que o desprendimento se opera por si mesmo, como que naturalmente, e como se um fruto maduro se dependesse do seu caule. E é o caso das mortes calmas de pacífico despertar. A causa principal da maior ou menor facilidade do desprendimento é o estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria, que atinge o seu máximo no homem cujas preocupações dizem respeito exclusiva e unicamente à vida e gostos materiais. Ao contrário, nas almas puras, que antecipadamente se identificam com a vida espiritual, o apego é quase nulo. E desde que a lentidão e a dificuldade do desprendimento estão na razão do grau de pureza e desmaterialização da alma, de nós somente depende o tornar fácil ou penoso, agradável ou doloroso esse desprendimento. Posto isso,
quer como teoria, quer como resultado de observações, resta examinar a influência do gênero da morte sobre as sensações da alma nos últimos transes. Em se tratando da morte natural, resultante da extinção das forças vitais, por velhice ou doença, o desprendimento opera-se gradualmente para o homem cuja alma se desmaterializou e cujo pensamento se destacam das coisas terrenas. O desprendimento quase se completa antes da morte real, isto é, ao passo que o corpo ainda tem vida orgânica, já que o espírito penetra a vida espiritual apenas ligado por elo tão frágil que se rompe com a última pancada do coração. Nessa contingência, o espírito pode ter recuperado a sua lucidez, de modo a tornar-se testemunha consciente da extinção da vida do corpo, considerando-se feliz por tê-lo deixado. Para essa perturbação é quase nula, não é? Ou antes não passa de ligeiro sono calmo, do qual desperta como invisível impressão de esperança e ventura. No homem materializado e sensual, que mais viveu no corpo do que do espírito, e para o qual a vida espiritual nada significa, nem sequer lhe toca o pensamento, tudo contribui para estreitar os laços materiais, e quanto a morte se aproxima, o desprendimento, conquanto se opere gradualmente também, demanda contínuos esforços. As convulsões da agonia são indícios da luta do espírito, que às vezes procura romper os elos resistentes e outras se agarra ao corpo, do qual uma força irresistível e arrebatante, com violência molécula por molécula. A gente observa aqui que é uma coisa interessante, porque a pessoa, você fala na vida espiritual para certas pessoas e elas não estão nem aí. Quer dizer, não chegou o momento, né? Então, quando chegar o momento de despertar, elas vão procurar, né? Então, vão procurar, porque é a lei do universo, né? O Criador nos chama a todo instante. Então, a gente vive essa vida material, muitos se apegam, só quer viver a vida material, e outros já pensam em alguma coisa espiritual. Quando botam o pé já no caminho da espiritualidade. Continuamos depois, meus amigos, muito agradecido.